Tendo por aberta a sessão, convido o vereador Paulo para fazer a leitura bíblica. Paulo Júnior. Paulo Miranda. Lição de humildade e tolerância. Venham-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior. 4.7. Penetrando Jesus nos pensamentos de Jesus corações. Tomou o menino, colocou-o junto em si e disse-lhes, 48. Tudo que recebe este menino em meu nome, a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. João tomou a palavra e disse, Mestre, vimos um homem que expelia demônios em teu nome e nos lo proibimos, porque não é nossos. Mas Jesus lhe disse, não lhe proibais, porque o que não é contra vós é a favor de vós, é vos a vosso favor. Convido o vereador Rosângela Taveira para ocupar a segunda secretaria e o vereador Valério Felipe Santiago para assumir a primeira secretaria. Ouviremos a leitura da ata. Ata da 27ª sessão ordinária do primeiro período legislativo realizada no dia 8 mês de abril de 2015, às 17 horas, no plenário desta casa, a senhora presidente interina, a vereadora Cátia Lima de Carvalho, ladeada pelos secretários Paulo Esteves de Miranda e Jeová Alves, além dos demais edis, Gildásio, Rosângela Taveira, ausentes vereadores Clênio, Elianai, Giovanni Júnior, Gustavo Negócio, Hamilton Rademack, Irani Guedes, Paulo Barbosa Júnior, Sheila Cristina e Valério Felipe Santiago, e com suas faltas justificadas, os vereadores Abden, Antônio Batista Barra, Manuel Diniz e Ricardo Iraruí Gugel. A senhora presidente interina, vereadora Cátia, deu por encerrada a sessão por falta de quórum, convocando outra para o dia seguinte do corrente mês e horário regimental. E para constar, eu, Jeová Alves da Costa, segundo secretário interino, fiz lavar a presente alta, que após lida e aprovada será assinada pelos membros dessa mesa diretora. Plenário, doutor Mário Negócio, doutor Mário Medeiro, 8 de abril de 2015, Cátia Carvalho de Lima, presidente, Paulo Esteves de Miranda, segundo secretário, e Jeová Alves, primeiro secretário. Ata da 28ª sessão ordinária realizada no período legislativo do dia 13 de abril de 2015, às 17 horas, no plenário desta casa, o senhor presidente ladeado pelo primeiro secretário, Antônio Batista Barra, segundo secretário, Valério Felipe Santiago, além dos demais edis, Abidente Salustino, Clênio José dos Santos, Helenay Dantas Cartacho, Francisco Judácio Figueiredo, Giovanni Rodrigues Júnior, Gustavo Negócio de Freitas, Hamilton Rademack Pereira, Binho, Irani Guedes, Manuel Diniz, Paulo Barbosa Júnior, Paulo Esteves de Miranda e Rosângela Taveira da Cunha, ausentes os vereadores Jeová Alves, Sheila Cristina de Andrade, e com sua falta justificada, a vereadora Cátia de Carvalho. O senhor presidente, sua proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, deu por aberta a sessão, convidando o vereador Giovanni Júnior para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 1, versículo 6 do livro de Salmos. A ata da 15ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de moção de congratulação número 1/2015, autor Poder Legislativo, vereadora Cátia de Lima. Moção de congratulação 012/2002, autor Poder Legislativo, vereador Clênio. Indicação 203/2015, de autoria do vereador Francisco Gildásio. Indicações 236, 237/2015, de autoria do vereador Giovanni Júnior. Indicações 243 e 245/2015, de autoria do vereador Gustavo.
Indicações 248 e 249, 2015, de autoria do vereador Clênio José dos Santos. Indicações 254 e 255, de autoria do vereador Irani Guedes. Indicações 256 e 257/2015, de autoria do vereador Paulo Estevam de Miranda Borges. Indicações 262 e 263/2015, de autoria do vereador Binho. Indicações 253, de autoria do vereador Abidene. Comunicados do Ministério da Educação. Foi convidado a ocupar a tribuna o vereador Giovanni Júnior, que em seu pronunciamento sobre a dificuldade que o Brasil e o Estado e o município de Parnamirim vem passando em relação à questão da arrecadação. O tribuno fez comparações ao feriado da Semana Santa, de antigamente e dos dias atuais, no litoral de Parnamirim. O tribuno abordou o assunto do prazo de entrega do Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Parnamirim. Continuando, o tribuno explicou a importância da participação da sociedade parnamirinense na elaboração do Plano Municipal de Educação. Na sequência, ele perguntava se algum vereador já participou de uma discussão sobre este assunto. Foi concedida uma parte à vereadora Helenay Dantas Cartacho, onde o tribuno agradeceu a parte e teceu comentários sobre o Plano Municipal de Educação. Em seguida, fez um breve relato sobre o péssimo desempenho de algumas secretarias do município de Parnamirim. Depois falou sobre a indicação do senhor Autoria, onde sugere ao governo do Estado do Rio Grande do Norte a construção de uma escola de ensino médio que sirva ao bairro de Passagem de Areia e ao bairro de Bela Parnamirim, e deixou bem clara a importância de se fazer essa cobrança. Encerrou agradecendo a todos. Foi convidado a ocupar a tribuna o vereador Valério Felipe Santiago. Seu pronunciamento foi sobre um levantamento feito a respeito do rio Pitimbu. O tribuno fez referências da atuação e das ações do promotor de justiça de Parnamirim, senhor Davi Benevide, junto com as promotorias de justiça de Natal, para coibir o abuso de práticas por empreendimentos e pessoas que indevidamente poluem o rio Pitimbu. Foi concedido uma parte ao vereador Gildásio. O tribuno agradeceu a parte. Foi concedido uma parte ao vereador Giovanni Júnior. O tribuno agradeceu a parte e comentou o quanto é importante a união de todos em prol da preservação do rio Pitimbu. Foi convidado a ocupar a tribuna o vereador Clênio. Disse que discorda do vereador Gildásio dos números da pesquisa citada por ele e acrescentou que as secretarias públicas são extremamente cuidadosas no atendimento à população. Em seguida, comunica que concluiu o trabalho de acolhimento das assinaturas para que venham transformar o posto policial do Jockey Clube em uma companhia de polícia. E agradeceu àqueles que apoiaram essa ação. Depois passou a ler o ofício que acompanha o abaixo-assinado que será entregue ao prefeito, Maurício Marques. Foi concedido uma parte ao vereador Gildásio. O tribuno agradeceu a parte. Foi concedido uma parte ao vereador Irani Guedes. O tribuno agradeceu a parte. Foi concedido uma parte ao vereador Antônio Batista Barros. O tribuno agradeceu a parte e encerra seu discurso dizendo que não teve a coragem que o vereador Irani Guedes teve de ficar no meio do tiroteio. Deixou bem claro que é necessário ter uma atuação diferenciada da segurança pública e convidou os vereadores para amanhã, juntamente com ele e ao prefeito, para entregar o abaixo-assinado. Encerrado o expediente, o presidente passou a ordem do dia, colocando em segunda discussão projeto de lei complementar 03/2015, o autor executivo municipal, onde o vereador Batista solicitou em requerimento verbal ouvido o plenário a dispensa da redação final. O presidente colocou a solicitação do vereador Batista em votação, no plenário aprovou por unanimidade. Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria deliberal, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, convocando outra para o dia seguinte do corrente mês e horário regimental. E para constar, eu, Rosando Taveira da Cunha, segundo secretário interino, fiz lavar a presente ata que, após lida aprovada, vai assinada pelos membros desta mesa. Plenário, doutor Mário Medeiro, 13 de abril de 2015. Ricardo Iraruí Gugel, presidente. Cátia Carvalho de Lima, vice-presidente. Antônio Batista Barros, primeiro secretário. E Valério Felipe Santiago, segundo secretário. Lida as atas, presidente. Na ata 28ª, uma ratificação, onde se lê que o vereador Antônio Batista Barros apresentou requerimento solicitando a dispensa da redação, que seja
o pedido, o requerimento, a dispensa da leitura da redação final. Não se pode pedir dispensa da redação. Ata da 27ª sessão em discussão, em votação. Quem for a favor, permaneça como esteja. Aprovado. Ata da 28ª em discussão, em votação. Quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado. Ouviremos a leitura do expediente. Projeto de Lei 032/2015, de 12 de maio de 2015. Dispõe sobre o acondicionamento de ferro-velhos, sucatas e materiais reutilizáveis ou recicláveis e da outras providências. O prefeito municipal de Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam os proprietários de estabelecimento destinado à comercialização de ferro-velhos, sucatas e materiais reutilizáveis e ou recicláveis, obrigados a mantê-los acondicionados em áreas cobertas. Parágrafo 1º. Para o efeito do disposto nesta lei, entende-se por área coberta um local capaz de acondicionar e isolar o ferro-velho, sucatas e materiais reutilizáveis ou recicláveis, de forma a resguardar as condições de higiene no local, evitando, em especial, o acúmulo de lixo, de água e a proliferação de insetos e outros animais. Artigo 2º. Os estabelecimentos deverão se adequar às disposições desta lei no prazo de 120 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 3º. O não cumprimento a que estabelece esta lei implicará no seguinte: inciso 1º, ao pagamento de multa no valor de R$1.000 na primeira infração, sendo concedido ainda o prazo de 60 dias para o cumprimento do artigo 1º da presente lei. Inciso 2º, caso seja constatada a reincidência no prazo determinado no inciso 1º, sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor de R$2.000. Terceiro, cassação do alvará de funcionamento no caso da não adequação do estabelecimento dos modos e prazos estipulados na presente, sem prejuízo de aplicação da multa prevista no inciso 2º deste artigo. Parágrafo 2º. As multas que tratam o inciso 1º e 2º do presente artigo será atualizada anualmente com base no Índice Nacional de Preço do Consumidor Amplo Especial, IPCAE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições contrárias. Parnamirim, 12 de maio de 1905, Valério Filho Santiago, vereador. Justificativa. O disposto no presente projeto de lei, o objetivo é evitar a proliferação de mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, uma vez que nos locais de comercialização de ferros velhos e matérias recicláveis e reutilizáveis estão expostos a céu aberto, facilitando o acúmulo de água, causando vários focos de mosquito, aumentando em nossos municípios a infestação da dengue. Essa medida é apenas uma dentre várias outras que devemos implantar no sentido de evitar que os nossos munícipes sejam infectados mais do que os casos já existentes, uma vez que Parnamirim é o segundo município no estado em número da doença. É necessário frisar que a Prefeitura, com este dispositivo, evitará o número crescente de locais com acomodações de ferro-velhos, disciplinando a concessão do alvará dentro dos requisitos que determina a lei. Valério Santiago, vereador. Moção de pesar 07/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, Giovanni Rodrigues Júnior, vereador com assento nesta egrégia Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, apresenta à mesa diretora a moção de pesar à família enlutada pelo falecimento da senhora Maria Lúcia da Silva Boa. Justificativa. Em nome de todos que fazem essa fidelidade, manifesto aos entes queridos as mais sinceras condolências pela irreparável perda, ensejo no qual dividimos a dor deste difícil instante com mais profunda solidariedade. A ausência certamente deixa profunda saudade no seio de sua família. Além disso, pelas amizades que desenvolveu em vida, também deixa uma imensa lacuna entre os seus amigos, constituindo irreparável perda ao nosso convívio. Que a fé e a esperança cristã nos estabeleça com a conformidade necessária à continuidade dos nossos dias. A lembrança da senhora Maria Lúcia da Silva Boa haverá de se perpetuar entre os que formam a sociedade parnamirinense. Seja dado conhecimento ao público. Parnamirim, 11 de maio de 2015, respeitosamente, Giovanni Rodrigues Júnior, moção assinada por todos os parlamentares do Poder Legislativo de Parnamirim. Parecer ao projeto de lei 067/2013, Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
Com o processo de urbanização, crescimento e organização dos municípios, se faz necessário a denominação de seus próprios públicos com o objetivo de facilitar a circulação e identificação de ruas com seus nomes de residência e seus números, e a escolha de denominação deveria ser feita a critério dos moradores e aprovação e registro oficial deste nome, ficando o critério da aprovação do Poder Legislativo com a sanção do prefeito. Após a análise do projeto, verificamos que está de conformidade com o preceito da legislação em vigor, sendo de responsabilidade do Poder Legislativo Municipal a apreciar sobre a matéria conforme o artigo 7 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Artigo 7. A Câmara Municipal cabe legislar com a sanção do prefeito sobre matéria de competência do município de Parnamirim, definida a lei orgânica do município no artigo 11, 12 e 13, e em especial no inciso 13º, que diz: dispor sobre a denominação e alteração ou mudança de prédio via logadores públicos. Desta forma, votamos pela aprovação do projeto. Gildardo Figueiredo, presidente, Abdênio Sebastiano, relator, membro, e Manuel Diniz, membro. Comissão Permanente de Desenvolvimento do Urbano e Meio Ambiente, ao parecer do projeto de ordinário 071/2013. Aprova com nos mesmos moldes da aprovação do parecer da lei ordinária, do projeto de lei 067. Parecer o projeto de lei ordinário número 72, com o mesmo parecer dos projetos anteriores. Aprovando. Parecer do projeto ordinário 073, idem, aprovando. Parecer o projeto de lei 075, idem, aprovando. Parecer do projeto de lei ordinário do 104, da mesma maneira, aprovando. Indicação 325/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, Helena Dantas Cartacho, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem nos termos regimentais reiterar os indicativos 015/2014 e 085/2013, junto à presidência da mesa diretora, que seja indicado ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Maurício Marques, extensivo à Fundação Parnamirim de Cultura, na abertura do processo de tombamento da feirinha de fruta de Pium, a ser considerada patrimônio imaterial da cultura e turismo de Parnamirim. Justificativo. O pleito se justifica, pois a tradicional feirinha de fruta de Pium constitui-se um bem e um valor cultural potiguar por sua localização estratégica, tendo se tornado um referencial de visitação turística. Constituída por nativos parnamirenses no caminho das praias, a feirinha de Pium é parada obrigatória. Pelas suas características locais do clima e beleza naturais, torna-se um espaço propício às atividades turísticas praticamente o ano inteiro. A região aparece como foco privilegiado para projetos em prol do desenvolvimento do turismo. Um exemplo é a Rota do Sol, que liga as praias urbanas ao litoral sul. Neste lugar de beleza simples, você pode saborear as frutas típicas da região, como o caju, a pitomba, a siriguela, a manga, dentre outras. Assim, a feirinha de fruta de Pium é digna de ser preservada e, através do tombamento, ser imortalizada como patrimônio imaterial da cultura e turismo de Parnamirim. No Brasil, o patrimônio imaterial foi instituído efetivamente na Constituição de 1988, através dos artigos 2015 e 2016. O decreto 3.551 do ano 2000 cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e define o significado dos bens imateriais, suas características, suas diversidades e forma de reconhecimento, proteção, divulgação e continuidade são exemplos de patrimônio imaterial. Os sabores, os modos de fazer, as formas de expressão, celebrações, as festas e danças populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições. O patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração e constantemente recriado pela comunidade e grupos em função do seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade. Sem mais, é pleito justo que merece total acolhida por parte desta casa e incisiva providência por parte dos agentes políticos responsáveis aos quais se destina o presente requerimento. Fica assim justificada a presente propositura. Helena Dantas de Cartacho, vereadora.
Superintendência Regional do Rio Grande do Norte, ofício 041-2015, SR Rio Grande do Norte, Natal, 16 de abril de 2015. A Sua Excelência, senhor Rosano Taveira da Cunha, presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, Avenida Castor Vieira Regi, Coabinal, CEP, 59.140.670, Parnamirim RI. Assunto: liberação de recursos financeiros GTF. Excelentíssimo senhor presidente, para conhecimento e providências cabíveis, notificamos a liberação, desbloqueio de recursos financeiros oriundo do FGTS no contrato 0190-501-58 SES Parnamirim, conforme segue: data 16 de 4 de 2015, programa Saneamento para Todos, valor R$ 583.085,51. Respeitosamente, Samara Pereira da Costa Melo, gerente administrativo, Superintendência Regional da Caixa Econômica do Rio Grande do Norte. Lido o expediente, senhor presidente. Convido o vereador Giovanni Júnior para ocupar a tribuna. Excelentíssimo presidente, excelentíssimas vereadoras, excelentíssimos vereadores, cidadãos parnamirenses, o que me traz à tribuna hoje são três questões básicas. A primeira que eu gostaria de destacar é a respeito da portaria conjunta 01/2015, que define as áreas integradas de segurança pública nos municípios de Natal e Parnamirim, mediante a compatibilização da circunscrição territorial entre a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte e da outras providências. Então, em reunião que ocorreu essa semana, o governador Robson Faria, juntamente com o comandante-geral da Polícia, a delegada-geral da Polícia Civil e a Secretaria, definiram que existe uma área integrada onde Parnamirim faz parte, portanto, dessa área que tem por objetivo a necessidade de promover a integração das ações das polícias estaduais com vista a aprimorar a eficiência, a eficácia e a satisfação do cidadão por motivo de emprego de recurso funcional. O objetivo, portanto, é harmonizar o emprego operacional das unidades das polícias inseridas na mesma área, responsabilizando o território para promover a cooperação mútua entre as instituições. Portanto, foram definidas 17 áreas. Das 17, 2 áreas representam o município de Parnamirim, que é a área 16, que corresponde à BR-101 a leste, incluindo o setor censitário do centro de Parnamirim, e a 17, que referente à BR-101 a oeste, excluindo o setor censitário do centro de Parnamirim. No meu ponto de vista, essa portaria passa a dar a Parnamirim uma outra condição com relação à questão da segurança pública. Porque na hora em que ocorre a integração, tanto da Polícia Militar com a Polícia Civil, e dentro de um contexto, já considerando Natal, integrado à cidade de Parnamirim, a gente espera, segundo inclusive o próprio objetivo da portaria, é que as polícias funcionem e passem a agir nas 17 áreas. Portanto, existe a possibilidade, no meu ponto de vista, de ampliarmos a segurança com relação à cidade de Parnamirim. Então, eu faço o registro porque eu acho que é extremamente importante, né, essa portaria, porque essa integração pode dar um alento a todos nós que tanto reclamamos e solicitamos uma melhoria da segurança no nosso município. A segunda questão que eu gostaria de tratar, né, na noite de hoje, tarde e noite de hoje, é que na semana passada nós tivemos participando do lançamento do 9º Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Esse é um prêmio que está na sua 9ª edição, que premia os prefeitos empreendedores de todo o Brasil, inclusive do estado do Rio Grande do Norte. E, na ocasião, nós estávamos lá, recebemos o convite do Sebrae de participar, estava lá representando a Prefeitura Municipal de Parnamirim, o secretário de Obras,
na U Ferreira, e nós discutíamos a importância de uma premiação desse nível para a cidade de Parnamirim. Até porque a cidade de Parnamirim é uma das cidades que tem o maior número proporcional, no meu ponto de vista, de pequenos e microempreendedores que precisam realmente do estímulo e da participação do setor público, né? Não só do setor público estadual, não só, né, do SEBRAE, mas também do nosso município. E existem 8 categorias dessa premiação. Dessas 8 categorias, no meu ponto de vista, tem 6 categorias que a Prefeitura de Parnamirim poderia implementar projetos e programas para participar desse prêmio de prefeito empreendedor. O melhor projeto, implementação e institucionalização da Lei Geral, que foi uma lei geral, inclusive aprovada nessa casa, de indicação do vereador Gildásio. Compras governamentais de pequenos negócios, onde você pode estimular que os pequenos empreendedores vendam para a prefeitura na hora de realizar a aquisição, com possibilidades de desburocratização dos processos. Outra, desburocratização e formalização, a necessidade de darmos agilidade a tudo que ocorre em relação ao pequeno e microempreendedor no nosso município. Inovação e sustentabilidade e inclusão produtiva na segurança sanitária. Então, no meu ponto de vista, essas 6 categorias podem ser contempladas na Prefeitura de Parnamirim, onde ela pode apresentar 2 projetos para concorrer a nível estadual, a nível federal, o prêmio do prefeito empreendedor. No meu ponto de vista, 2 categorias não se adequam ao nosso caso, particularmente, porque uma é com relação a pequenos negócios no campo, voltado geralmente para as áreas rurais, e a outra, o município integrantes do G100, que são os municípios que menos de 80 mil habitantes e que têm com um IDH muito baixo, que também não corresponde ao município de Parnamirim. Então, com relação a esses projetos, eu acho que são projetos extremamente importantes e que valeria a pena a Prefeitura fazer o investimento para participar do Prêmio SEBRAE e manter, no caso, a Prefeitura de Parnamirim dentro de um contexto nacional como uma prefeitura empreendedora e que busca realmente modificar as ações no nosso município. Sabemos que as pequenas e microempresas precisam efetivamente de um estímulo, porque elas quem geram emprego e geram renda para todo o nosso município, para o Estado e para o Brasil. O terceiro tema que eu gostaria, de tratar na noite de hoje é que, em determinados momentos, nós vereadores que fazemos aqui indicações, que enviamos ofícios para as secretarias, de uma certa forma nos sentimos incomodados e ficamos de uma certa forma angustiados quando nós não observamos a realização de determinadas ações, porque nenhum de nós que realizamos aqui as indicações, os ofícios, que fazemos as solicitações, fazemos pensando em interesses individuais, mas sim nos interesses coletivos. E aí nós, em 2013, fizemos uma indicação para que se criasse uma parada interbairros aqui na Avenida Castor Vieira Regis, no bairro da Coabinal. Entendíamos que não só a Câmara Municipal, como também a escola, como também a Prefeitura, o teatro, o planetário, são equipamentos públicos que necessitavam de transporte coletivo para que essas ações, para que pudessem utilizar toda a comunidade essas áreas. Em 2014, nós fizemos um ofício, depois de uma reunião da Casa da Cidadania aqui na Coabinal, também solicitando uma linha de transporte alternativo que passasse na rua Castor Vieira Regis, aqui na Coabinal. Reiteramos esse ofício, número 08 de 2014, e, para nossa alegria, desde ontem, o pleito foi atendido e agora, na Avenida Castor Vieira Regis, aqui na Coabinal, nós temos a passagem do alternativo. Estava no meu gabinete quando chegou minha assessora Silvana, dizendo: como eu estou feliz, professor, porque eu parei em frente à Câmara Municipal. E é muito importante colocar que as nossas ações, as nossas indicações, a nossa atuação tem por objetivo atender a sociedade. E quando atende, nós temos que parabenizar o poder público, não só o secretário de trânsito, como também os agentes envolvidos com relação
a essa ação, ou seja, os permissionários do transporte coletivo, como também ao prefeito municipal. Então, essas são as 3 questões que eu gostaria de tratar na noite de hoje. E, para finalizar, só uma informação que amanhã nós teremos feriado municipal em função da festa de Nossa Senhora de Fátima, e o dia de Nossa Senhora de Fátima amanhã, e que todos nós estamos convidados a participar das ações que estão sendo promovidas pela nossa paróquia. Muito obrigado. Convido para a tribuna o vereador Irani Guedes. Senhor presidente, senhores vereadores, permita falar que vem da minha tribuna. Só para a gente levar ao conhecimento de um dia especial, o dia de hoje. Todos os dias são especiais, mas na data de hoje, de 12 de maio, se comemora o Dia do Enfermeiro. É uma profissão importante para o nosso país, para a nossa cidade, não é diferente, e principalmente para a saúde. É uma profissão de pessoas que doam o seu conhecimento e também faz com que a população tenha uma assistência mais palpável de pessoas com atendimento com carinho, posso dizer assim. A enfermagem tem esse dom. E hoje é o dia que se comemora o dia 12 de maio, o dia do enfermeiro. É só para trazer o conhecimento público e esta casa parabenizar em nome de todos os vereadores, todos os enfermeiros, não só da rede pública, mas também da rede privada, porque é uma categoria muito especial. Obrigado. Todos nós somos conscientes e reconhecemos do que representa o enfermeiro para a sociedade, para a família. Convido o vereador Rosano Taveira para ocupar a tribuna. Senhor presidente, demais colegas vereadores, peço permissão de falar aqui na minha mesa. O assunto que eu trago aqui hoje é uma matéria que foi publicada domingo na Tribuna do Norte. Está aqui. Bases à espera da Ronda Cidadã. Aquilo que eu falei aqui na audiência pública, que sempre se troca de nome, né? Polícia de Bairro, Ronda Cidadã, na época de Zé Agripino era Metropol, né? Que era Metropol. E agora o governo que está entrando está só alterando, tirando o nome de Polícia de Bairro, e colocando Ronda Cidadã. Onde é que tem? Eu vou só ler aqui. O projeto atravessou governos e ganhou diversos nomes. O último é o Polícia de Bairro. Mas boa parte delas estão fechadas. Na Zona Norte, a mais populosa, nenhuma funciona. No conjunto Nova Natal, por exemplo, o único ser vivo mais próximo da base de polícia de bairro era um jumento que foi encontrado pela reportagem. Está aqui na tribuna, não estou inventando, estou lendo. Segundo o principal motivo do fechamento das bases, seu comandante falando, é a falta de efetivo, que atualmente a Polícia Militar encontra-se com 8 mil homens. O ideal seria 17 mil. Isso quer dizer que tinha que dobrar o efetivo e mais 1.000, mais 9. Em Parnamirim, pelo menos o conjunto de Jardim Aeroporto e bairro Santa Teresa também estão desprovidos de policiamento de proximidade, que são as polícias de bairros. No Jardim Aeroporto, os moradores dizem que a base serve de depósito para material de limpeza. De acordo com o aposentado Severino Araújo, de 68 anos, a sorte são as viaturas que estão passando de vez em quando por aqui. Esse negócio está fechado há 4 anos. Em Santa Teresa, a base não funciona também há 4 anos, segundo Manuel Lourenço. Está aqui, e aqui tem a foto de todos os PM Box da região metropolitana, com as fotos. Lógico que está faltando lá o de Clênio, né? Jockey Clube, e vem para Parnamirim. O que é que tem aqui? Cidade Verde. A reforma da base ocorreu graças a uma loja de material de construção da vizinhança. Os policiais também têm ajuda dos moradores e comerciantes para se alimentar. A unidade funciona como modelo padrão. Mas para ter televisão a cabo e instalar ar-condicionado, os policiais terão que tirar dinheiro do próprio bolso. Em Morro Branco, a população que foi quem construiu a base.
Além disso, a comunidade investe R$ 1.600 por mês do aluguel de um apartamento para que os policiais possam tomar banho e se alimentar. Ronda Cidadã. De acordo com o comandante do policiamento da capital, o tenente-coronel Saio, não está aqui, mas Saio é o nome dele, a polícia de bairro está passando por um momento de reestruturação, para mudar de nome de polícia de bairro para Ronda Cidadã. Vocês veem como é que são as coisas. Eu disse aqui na audiência pública, não existe uma política de governo, existe uma política de governador. Cada governador que chega quer botar um nome. Aquele que eu disse, Zé Gripino bota Metopal, o outro bota a polícia comunitária, agora a Ronda Cidadã. Faz só trocar. Projeto de campanha do governador Robson Faria. O comandante não falou em prazos para a implantação efetiva do projeto, mas disse que está em fase avançada de planejamento. Ele também não falou quantas bases estão fechadas na capital. Aqui tem as fotos de todas as bases daqui. Tem 2 de Parnamirim. Logo, se ele for ver aqui, falta aqui umas 8. Mas a região metropolitana tem quase todas. Isso aqui foi uma matéria de 2 folhas no jornal A Tribuna do Norte Natal. Sábado, houve um problema aqui no posto de gasolina e eu contactando com a viatura, meu menino é soldado do 3º Batalhão, trabalha aqui, e eu solicitei a ele através do telefone, porque se for para o 190 cai Natal, quer que a Nuceira tenha aquela burocracia que é de praxe, né? Então eu liguei direto para cá pedindo a viatura e no momento nós tínhamos 3 viaturas atuando em Parnamirim. Eu fiquei surpreso com essa divisão das 17, que ali não está fazendo nada demais, porque o que a secretária falou, que as 2 áreas de Parnamirim vai ser dividida pela BR. Ela descobriu a pólvora, dividindo Parnamirim com a BR-101, um lado. São 2 áreas de Parnamirim, um lado para lá e outro para cá. A conversa que a gente tem com o delegado aqui, a gente sabe que a primeira delegacia, enquanto ela atende 100 ocorrências, a segunda delegacia atende 2. Aí eu pergunto, qual é a estrutura que a segunda delegacia vai ter para o outro lado? O efetivo que não tem, que a gente tem 35 homens por dia em Parnamirim. E está aqui bem claro, o próprio governador deu, está na outra página, que não cabe a mim, que ele disse que no 2015, nenhum funcionário público terá aumento. Porque já está com aquela conversa do limite prudencial, naquela ali tudo e tal, e não vai ter. Ontem teve uma reunião de todos os oficiais da polícia, né, que nunca aconteceu isso na história. Como ele disse que teve o maior número de promoções, também nunca aconteceu na história dos oficiais se rebelarem como fizeram ontem. No clube dos oficiais, todos, a tenentada nova com os capitães novatos, no clube dos oficiais, enquanto a diretoria ia lá negociar com o governador para que os oficiais, que faz 5 anos que não tem promoção, nós temos aspirante na polícia militar com 5 anos. E eu estou com um vídeo aqui, que eu vou passar para os nossos vereadores, no nosso grupo, para que depois vocês meditem. Não sou eu que estou dizendo, não. Aqui, o repórter Celatiel de Souza faz uma colocação bem clara porque foi detectado. Nós temos 3 viaturas. E ele fez um trabalho e mostrou que todo dia é retirado, além de ser só tem 3, todo dia é retirado uma viatura de Passagem de Areia, da Liberdade, a de Pirangi, que fica naquele trecho de Pium, para simplesmente ficar dando turno na residência do governador lá aquele condomínio de luxo que já tem segurança lá, né? E que o governador tem a segurança dele. Mas está saindo uma viatura de Parnamirim, descobrindo a área de Passagem de Areia, Liberdade e Pirangi. O repórter está aqui, eu estou mandando para o grupo dos vereadores, para que os vereadores vejam que ele vai mostrar a viatura pelo dia, mostrando que a viatura está lá em frente ao condomínio Porto Brasil, condomínio de luxo. Tira de Passagem de Areia 8 horas, tira da Liberdade 8 horas e tira de Pirangi Pium para lá. Então isso aqui eu estou só trazendo essas coisas, porque às vezes se propaga uma coisa que não é. Esse negócio de dividir Parnamirim em 2 eu acho totalmente fora do padrão, porque já não atende as pequenas, dirá se dividir, olha, vai ser igual aquela época do faroeste, onde o bandido atravessava a fronteira do México e a polícia não podia atravessar, né? Não podia atravessar porque era fronteira, você não poderia sair dos Estados Unidos para o México, né? Antigamente não era assim, e os azulzinhos, o bandido dava a mão, os azulzinhos ficavam só dando a mão. Então, é isso que a gente está vendo, muita coisa no papel, mas não tem efetivo. Nós não temos oficiais, a academia nossa está parada lá por não ter curso para oficiais. Não adianta ter muito índio se não tem os caciques para administrar aquilo ali. Então eu estou trazendo isso aqui porque isso aqui não sou eu que estou inventando.
está aqui no jornal, foi um trabalho feito domingo, está na Tribuna do Norte, e eu falei, eu não ia nem falar isso aqui, mas como o Giovanni tocou no assunto das 17 áreas, eu achei bonito, porque o carequinha que estava aqui sentado, que é o menino da universidade, com dados, é correto, mas eu acho muito, Parnamirim com 250 mil habitantes, nós temos 35 homens todo dia em Parnamirim para atender São José, Monte Alegre, Parnamirim, a área de Nova Parnamirim. Então era só isso que eu queria. Vereador Giovanni. Vereador Valério Taveira, eu não tenho dúvida que as colocações foram feitas aqui com relação à questão dos postos policiais, a questão do efetivo, a própria delegacia não funcionar, já é um recorrente aqui das nossas discussões. Quando eu colocava e trazia essa questão da definição das áreas integradas de segurança pública, é porque, no meu ponto de vista, é um alento, porque o que diz aqui na portaria é que essas 17 áreas estarão integradas. As 17 áreas estariam integradas. Pela minha compreensão, Parnamirim tem um comando de Parnamirim. Não, com Natal? Não, mas então, no meu ponto de vista, era a integração. E aí não só da Polícia Civil, como da Polícia Militar. Por isso eu colocava que isso aqui era um alento. Não é? Ou seja, nós teríamos um alento se realmente essa integração funcionasse como nós esperamos. Não é que vai resolver o problema, mas que seria um alento no sentido de dar um indicativo que, pelo menos, vai existir uma discussão levando em consideração a cidade de Parnamirim. Porque, veja bem, já existe o Comando Metropolitano da Polícia Militar e existe a DPGRAM, que é o Departamento Metropolitano da Polícia Civil. Eu lhe pergunto, nós temos uma ocorrência agora, são 18 horas e 20 minutos. As duas áreas, Parnamirim de um lado e Parnamirim do outro. Uma ocorrência aqui, vai para onde? Continua indo para Natal, porque isso aí é só no papel. Não, veja só. Integrado vai ter com Natal, porque existe o metropolitano. Não, veja só. A divisão que foi feita aqui, ele se utilizou de um estudo do Observatório Metrópole. É o carequinha que estava aqui de lado. Que define, né, as áreas da região de Natal e Parnamirim. E o que eles querem, pelo menos assim, o que eu entendi na portaria e nos recortes de jornais que eu li sobre o assunto, é que o que eles querem é fazer uma integração dessas duas áreas para tentar ações conjuntas da Polícia Civil com a Polícia Militar para atender às necessidades dessa região. Então, a colocação foi feita isso. Não tinham por objetivo definir que a área 17, a ocorrência é só até a área 17, a área 16 é a área 16. Não. Era integrar essas ações. As áreas são divididas para que se perceba, pelo levantamento, pela questão que eu estudei, para que se estabeleça estatisticamente as ocorrências, o que está ocorrendo, como é que está a existência das áreas. Não era uma divisão territorial, pelo contrário. O objetivo da portaria é a integração e a harmonização das ações da Polícia Civil e da Polícia Militar. Se Vossa Excelência observar, hoje existe empiricamente, como é que se dá o nome, como dividir o Bela Parnamirim lá com uma linha imaginária. A segunda delegacia, ela sabe, na própria secretaria, existe uma delimitação de área de cada secretaria. Pode olhar que a segunda secretaria, se tiver uma ocorrência aqui na Coabinal, ela não vem. Se tiver lá ali em Boa Esperança, ela vai. A primeira não vai. Então isso aí já existe. O que está se fazendo é fazendo uma divulgação que antes não existia. Entendeu? Eu pergunto, nós temos a cavalaria lá na Zona Norte. O BOP lá na Zona Norte, o Choque lá na Zona Norte, o Bombeiro em Natal, o Caíque sábado, quem tomou conhecimento, não sei se Vossa Excelência tomou conhecimento, Caíque pegou fogo de 8 horas da noite. Quando o bombeiro chegou aqui, já estava quase, né? Ainda deu mais, arrombaram o Caíque, o bombeiro, e a diretora teve que botar segurança porque foi criminoso. Mas daqui que o bombeiro o bombeiro chegasse em Parnamirim, quase com o Caíque. Isso foi sábado, não foi isso aí, vereador Jato? Então é isso que eu estou colocando, porque no papel é muito bonito, mas está aqui. Eu acho que primeiro devia se resolver o problema do efetivo, né, da infraestrutura da Polícia Militar, que é gravíssimo. Nós temos uma ADUST aqui de lado aqui do pelotão, da Companhia de Trânsito, aqui da Coabinal, está com mais de 2 meses que um carro 2015, né, está aqui ao lado batido. Acho que quem mora aqui na Coabinal passa aqui e vê, e o carro vai se acabar ali. Está batido na frente, besteira, que o nosso... Eu acho que em 15 dias a gente resolveu o problema. Está ali um Dusty batido aqui, aqui sem resolver o problema. Então, eu acho que é isso que tem que primeiro resolver. Não adianta você estar criando no papel as coisas se não tem a infraestrutura para funcionar. Era só isso, pessoal. Vereador Valério.
A explanação de Vossa Excelência foi muito boa. Eu não entendo você fazer um planejamento para dar segurança à região metropolitana se você não tem o efetivo suficiente para cobrir essas áreas. Como o vereador Eusano Taveira, coronel da Polícia Militar, que conhece o foco da unidade militar da qual ele serviu, conhece que você só pode planejar segurança se você tiver um efetivo material, tiver contingente que dê condições de você fazer a distribuição diária para propor segurança à população. O que eu estou vendo no estado do Rio Grande do Norte e em vários países, em vários estados do Brasil, é a demagogia política. Tanto na época da eleição, para iludir o povo, como após assumiu, ainda continua querendo, isso é de uma maneira geral, haja vista o que aconteceu na eleição passada, que o PT prometeu, instituiu programas, se sabendo que o país não estava em condições financeiras de atender a demanda das ações por ela prometida, e ganhou as eleições. Então, eu acho que os políticos que fazem, os municípios, o Estado e a nação, se conscientizem que a responsabilidade é muito grande comandar um país como o nosso, extensão territorial imensa. Agora, tem que ter ética, tem que ser honesto, enérgico e saber planejar e executar o que ele planejou. Mas hoje o Brasil, a maior parte dos políticos, existem políticos com muitos direitos honestos, trabalhadores, mas a maior parte são aqueles pregadores de sonhos e ilusões para os incautos. Daí o resultado do nosso país. Nós cometemos o erro, o povo brasileiro comete o erro de não saber escolher quem realmente preenche o requisito necessário para comandar o país, para comandar o Estado, para comandar os municípios. É necessário uma conscientização política, com implantação na educação, implantar na educação noções ao estudante do quão é responsabilidade do exercer do seu voto. É necessário isso, que haja uma conscientização da nova geração, porque nós estamos pecando pelo grave erro de votarmos naquele que não preenche os requisitos para assumir os cargos para os quais se propuseram a realizar as ações nos municípios, no Estado e no país. Estou satisfeito. Convido a vereadora Elianay para usar a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, é apenas para lembrar que quinta-feira, dia 14, é o fórum do Plano Municipal de Educação. Hoje nós já tivemos uma reunião na Secretaria de Educação que tratou exatamente da programação desse dia, que vai ser de 7h30 da manhã até as 8 horas, né? Onde vai haver o credenciamento, vai haver depois uma palestra, leitura do regimento e uma oficina que vai apreciar e discutir o plano. E essas oficinas elas vão ser distribuídas em 6 eixos. Cada eixo vai estudar algumas metas. As metas são 20 metas, não é? E a semana passada teve o dia D do plano em todas as escolas, onde as escolas tiveram a oportunidade de fazer algumas sugestões, alguns acréscimos ou algumas retiradas, enfim, melhorando o texto a respeito das metas, das 20 metas. E na quinta-feira será, então, o momento da apreciação e da discussão, e às 16 horas será a plenária, onde nós teremos direito a voto aqui, a Comissão da Educação, não é? Formada por mim, o vereador Iranil, o vereador Paulo,
nós estaremos lá participando e, inclusive, votando, não é, no momento da plenária. Só para lembrar, eu acho que todos receberam convite, não é? E será quinta-feira, durante todo o dia. Ok? Muito obrigada. Onde, vereadora? Augusto Severo. Olha, nós... Presidente, por favor, só para reforçar e comunicar que na comunicação inadiável, que na próxima sexta-feira nós estaremos realizando aqui uma audiência pública que trata do tombamento do maior cajueiro do mundo. Então, todos estão convidados, reiteramos o convite, convidamos a população de Parnamirim para discutir um tema tão importante. Trata-se do tombamento do cajueiro, do maior cajueiro do mundo na praia de Pirangi. E a discussão eu acho que é importante e relevante para o município de Parnamirim. Além disso, gostaríamos de aproveitar também e convidar a todos que na sexta-feira, às 15 horas, nós estaremos também realizando a convenção do PSD de Parnamirim. Então, todos estão aí convidados, sintam-se convidados. Sexta-feira, às 15 horas. Tem vaga para o saudade? Olha, a discussão aqui sobre segurança, nós não podemos enganarmos que vai haver melhora ou que vamos esperar alguma melhora com efetivo, com a estrutura que tem aí. Eu não sei se o vereador Rosano Taveira tem alguma informação a respeito dos 600 homens reprovados naquele concurso. Então, não podemos, queremos enganarmos ou enganarmos alguém se pensar em melhorias sobre a segurança com o sistema que aí está. A segunda DP, Vossa Excelência, sabe que não tem condições de atender nem Nova Parnamirim. Não tem efetivo. Chegaram uns carros, mas, como ele falou, um carro acho que não tem, talvez, 2, 3 mil quilômetros rodado, não tem quem dirija. Então, isso é uma coisa que, por mais vontade, vereador Giovanni, que nós temos de ver essas questões, pelo menos, melhorar, mas não tem nenhuma esperança e que faça nos acreditar nisso, porque nós encontramos na palavra do governador, como eu vi esse final de semana, o limite prudencial, o dinheiro do fundo já está incomodando, já não existe mais, e a minha preocupação é uma só, a palavra do governador, é não atrasar os salários, e a segurança, e a educação, e por aí vai. Para a ordem do dia. Só para deixar aqui uma sugestão, a portaria é uma portaria conjunta 01/2015. Quem quiser é só entrar no Diário Oficial do Estado e baixar a portaria. Eu acho que vale a pena fazer a leitura, porque no meu ponto de vista, quando eu fiz a leitura da portaria, eu entendi que isso muda uma sistemática que existe até hoje. O objetivo é mudar a sistemática. Logicamente não está se falando de efetivo, não está se falando de equipamento do que se tratou aqui não, mas muda-se a sistemática. Eu acho que vale a pena ler para ter conhecimento da portaria, para poder emitir as opiniões. Obrigado. Continua o comando Parnamirim pertencendo ao comando metropolitano. Por aí já é uma coisa que, né? Mas vamos acreditar. Antes de entrar nas votações, né? Eu gostaria de dar um aviso aqui também inadiável. No sábado, às 10 horas, nós estaremos fazendo aqui a convenção do PSDB, vereador Valério. E gostaria de contar com a presença de todos os vereadores e da assistência dos funcionários aqui da Câmara para que a gente possa fazer uma grande convenção. Na ordem do dia, nós temos uma moção de pesar, de número 08/2015. Apresenta a moção de pesar a família lutada pelo falecimento do senhor João Bosco Lira. É o nosso Bosco, né, de Pium. Autor, já está enterrado. Autor Gustavo Negócio. Quem for a favor, permaneça em votação, em discussão. Quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Não tem nenhuma matéria mais a deliberar.
Nenhum vereador inscrito para falar. Dou por encerrada a sessão, convocando uma outra para segunda-feira, dia...